Boa tarde, está começando mais um NCCast. Eu sou Carlos Pelerran e hoje estou com... Lara Vieira, gente. Estou por aqui. Muito bom dividir mesa com você nessa sexta-feira. Nossa Gabi está de férias, né? As férias merecidas, estava precisando já. E agora estamos com a Lara, que sempre tem nos ajudado e já fala das nossas redes, Lara. Isso aí, gente. Vamos lá, bora seguir a gente nas redes sociais. Primeiro, siga a RTM, @RTM Brasil, para você acompanhar tudo que acontece aqui na rádio, os nossos programas, nossos conteúdos. O legal é que agora a gente tem um Instagram do Presente Diário, então siga também lá, Presente Diário RTM, e siga também o Na Contramão para você acompanhar. Logo mais a gente vai começar a visitar alguns eventos, não é, Carlos? Vamos visitar muitos eventos. Quando esse episódio estiver indo ao ar, talvez a gente já esteja em um evento. Olha só, então siga lá para você acompanhar a nossa ida aos eventos, é @Na Contramão RTM, deixa lá os seus comentários, vai ter um post sobre esse episódio, então deixa suas perguntas, deixa quais são as suas opiniões sobre o que vai ser discutido. Isso mesmo. E esse episódio também é patrocinado pelo MISPA, o Seminário Teológico Batista. Se você mora em São Paulo, principalmente na Zona Sul, ele fica a 2 minutos da Estação Vila das Belezas. Não tem desculpa. Saiu do metrô, tá lá. Então você pode estudar música, teologia, tem curso de liderança. E hoje a gente trouxe 2 teólogos, apologetas, especialistas em escatologia. Então eu gostaria de apresentar hoje JP e Evandro. O cara bagunçou. Sejam muito bem-vindos. O diretor falou semana passada aqui com o André. Que ele é um especialista. E falou que na outra semana ia vir os 2 maiores especialistas do MISPA. Viu? Escatologia. Jogou. Ele não pode queimar o filme do MISPA. Acho que ele errou. Pô, os caras iam se matricular, agora fica difícil. No final da propaganda, vocês falam isso. Você traz um existencialista pra ficar falando. Mas já que a gente falou de seminário, vocês dão aula do que lá? São professores de que matéria? Eu dou aula de teologia bíblica e teologia do Antigo e do Novo, mas essa eu já tô dando um jeito de escapar. Muito legal. E você, Evandro? Eu dou apologética, que já consegui escapar, na verdade, né? O pessoal vai passando. Você gosta, mas você gosta. Gosto demais. Apologética, formação ministerial, pregação expositiva, e é isso. Semestre que vem vai ser... Como é que é? Concílio, né? Matéria de concílio. Mas qual que você mais gosta? A que eu mais gosto, formação ministerial. É pastor, né? A que eu amo. Pastor é pastor. Quando a gente olha jeito. para a Bíblia, assim, a gente fala, caramba, a gente precisa de pastores que amam a palavra, que seguem ali os critérios que a palavra apresenta para arrebanhar o povo de Deus, né? Como a gente segue os mestres mesmo, né? Segue o Rabi. Segue muitos mestres. Semana passada a gente falou de escatologia e tava o Júnior falando de pós-milenismo e o André falando de amilenismo. E vocês dois, apesar de terem algumas divergências, são pré-milenistas. O que A gente não significa tem isso? divergência nenhuma, mas... Mas vamos fingir que tem. Que ele é progressista. Como é que é? Opa, cuidado com essa frase solta aí. Rapaz! Vão derrubar esse episódio ainda. Não, ele estava até explicando pra gente. Não, eu sou dispensacionalista progressista. Não existe isso, cara. Não existe. Dispensacionalismo é uma escola que acredita que o pré-milenismo, quer dizer, que o milênio vai acontecer, na verdade. O milênio é esse período de 1000 anos em que Jesus ele vem e vai, de fato, reinar aqui na Terra, restaurando o seu povo, o povo de Israel, e tendo esse reino aí de paz duradoura, conforme prometido no Antigo Testamento, no trono de Davi, conforme prometido no Antigo Testamento, se cumprindo aqui na Terra. E o dispensacionalismo ele tem também uma característica interessante, que é o pré-tribulacionismo, né? Que é o quê? Antes desse grande milênio, né, desse período de 1000 anos, acontecerá uma grande tribulação, né, que vai atingir a Terra como um todo. E o dispensacionalismo ele defende, de alguma maneira, que a igreja ela não passará por essa grande tribulação. Então, o dispensacionalismo ele tem essa doutrina, né, essa hermenêutica. E aí o que acontece? Quando ele está brincando aqui, né, o dispensacionalismo ele tem basicamente 3 movimentos aí ao longo da história. Temos o dispensacionalismo clássico, que é o primeiro que surgiu nesse tentativa de interpretar o fim dos tempos. Temos o dispensacionalismo revisado, que é o mais comum hoje em dia. E temos hoje o dispensacionalismo progressivo, que é um entendimento que, na verdade, o dispensacionalismo ele vai tendo um entendimento cada vez mais acertado diante da hermenêutica bíblica. Vai virando histórico, né? Vai quase virando histórico, é basicamente isso. Né? Então ele vai tendo um movimento mais acertado nesse relacionamento entre igreja e Israel e as promessas do Antigo Testamento e o seu cumprimento
no fim dos tempos. Então, é essa tentativa de alinhar aquilo que a Bíblia toda fala sobre escatologia. Porque aqui também é um ponto muito importante. A escatologia não é um assunto que a gente lê a Bíblia em um texto e fala assim, opa, está tudo escrito aqui. Não. Escatologia é espalhado ao longo da Bíblia, né? Então, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, em todas as alianças, a gente vê vislumbres dessa doutrina do fim dos tempos ou deste momento que Jesus voltará. É que não é tão antigo também a visão, assim, né? O que mais batem com relação ao dispensacionalismo, você está falando? O que mais batem com relação ao dispensacionalismo é que ele é muito recente, né? Ele é pós-reforma, ele é pós-reformadores. Ele vai sendo revisado ainda, está num processo ainda muito... De certa maneira, sim, ele está nesse processo de amadurecimento, né? Agora, uma coisa que eu falo e defendo bem com relação ao... Defendo bem não no sentido de defender, me sair bem defendendo, mas é que eu ouso defender, é que o dispensacionalismo, ele é uma resposta que vem depois da reforma para algo que a reforma não quis responder, que era sobre escatologia. Ela não teve tempo para falar sobre isso. A reforma ela tratou muito sobre eclesiologia, ela tratou muito sobre assuntos extremamente importantes que eram, de fato, primordiais no momento em que aconteceu na história. A ruptura é essa. A discussão era essa. Exatamente. Era eclesiológica. Está ali batendo de frente com tradições completamente contrárias à palavra de Deus dentro da igreja. Então, a escatologia ela vem momentos depois, né? Então, ela vem nessa linha da reforma, que é o quê? É olhar somente para a Escritura. Não sei se eu começo a bater já, se não começo, né? Mas nessa volta para a Escritura, que a partir de Constantino e de todos os teólogos que vêm a partir daí com a Igreja Católica, de fato, né? que a gente vai dizer, eles entraram e começaram a interpretar a Bíblia de maneira mais alegórica, de maneira muito mais espiritualizada, que não era natural anteriormente. Isso não era natural até o terceiro século, né? Então, isso começa a acontecer ali na Igreja Católica, ali a partir de Constantino, e no século XII, Tomás de Aquino ele já se preocupa demais com isso. Ele está falando assim, cara, a gente tem um sério problema com a interpretação alegórica. E quando a gente fala sobre dispensacionalismo, na verdade, após a reforma, olhar para a Bíblia e falar assim, peraí, não pode ser tudo espiritualizado, não pode ser tudo alegórico. E a volta de Cristo também não pode ser alegórica. Mas esse também é um erro que a gente faz sobre o Apocalipse. Sim. Que a gente olha ele, apesar de ter todo o seu simbolismo e tudo, e ter uma hermenêutica especializada para fazer, uma exegese, mas o pessoal olha a coisa só como... É tudo simbólico, tudo legal. O Carlos Oswaldo falava um negócio muito interessante. Ele falava assim, Apocalipse é uma narrativa simbólica de uma história literal. Beleza. E isso é muito legal. Porque é óbvio que ele vai utilizar de figuras, é óbvio que ele vai utilizar de símbolos. No entanto, ele vai estar apresentando algo que é literal, que vai acontecer. E isso aqui a gente precisa ser bem claro. Por exemplo, com relação aos números, né, em Apocalipse, a gente precisa ter bem claro que nem todos os números são alegóricos. Na verdade, poucos são. Poucos. 666 é um deles. Né? Mas o restante, a gente vai olhar, cara, pode ser literal. Pode ser 144 mil. Pode ser literal. Qual a crise de ser isso, né? Então, mas pode ser também uma visão no sentido de X plenitude, números de todas as tribos. O aliancismo vai bater nisso, né? E vai falar assim, pode ser também. Eu não sei, é 12 elevado à potência multiplicado por... Não, aí porque não, aí dá a plenitude de exatas, todas as tribos. Já era, né? Entrou exatas. Então, nem eu manjo de exatos. Então, para mim, não faz sentido nenhum negócio desse, desse, nem né? o número 7, todo mundo acha assim, não, ele é o número divino. Não, ele é um número pleno, é um número do todo, ele do apresenta, completo. Né, isso. Tudo bem, legal. Mas não necessariamente. É que nem lê Gênesis. Porque a gente também lê Gênesis, e isso também é um problemão, a gente lê Gênesis no sentido de... na história primeva, do capítulo 1 até o capítulo 11, ou 12, a gente acha que é literal, e ele não é literal. É uma história literária. E ele tem uma ferramenta específica para trabalhar com texto literário. Aí eu concordo exatamente com isso. Ele está falando de coisas literais, mas está falando de uma maneira literária. Agora, como entender tudo isso? Né? Talvez acho que a grande dificuldade para todo mundo, olhando o Apocalipse, é entender essas verdades também que aparecem e que, para nós, vem num imaginário de conspiração, sim, de um monte de coisa que talvez é uma coisa... A Bíblia ela é muito clara quando ela quer que a gente interprete alegoricamente ou simbolicamente. Quando Jesus fala lá para perdoar 70 vezes 7.
Isso aí é para interpretar literalmente? Qualquer um que estiver estudando a Bíblia seriamente e tiver olhado para o português de uma maneira mais tranquila, em especial, vai olhar aquilo e vai falar assim, não, pô, isso aqui não é literal. Eu não preciso perdoar 490 vezes por dia. Não é essa a ideia. A ideia é que eu preciso sempre perdoar. Beleza. Assim como Cristo me perdoou. Então, o versículo ele não está falando assim, cara, é literal. Não é. A gente pode interpretar porque o texto está dizendo que não é literal. O texto está apresentando o suficiente para a gente interpretar dessa maneira. Agora, quando o texto não apresenta isso, como que eu... Então, esse é o ponto que eu entendo no dispensacionalismo, que faz muito sentido, e que no pré-milenismo histórico também faz todo sentido, que é o quê? A gente interpreta a Bíblia da maneira mais natural possível. A gente olha para a Bíblia e vai interpretar aquilo que se pode interpretar naturalmente. Apenas aquilo que é simbólico, alegórico, que realmente não dá para olhar literalmente, que a gente vai falar assim, isso aqui não dá para olhar literalmente. Então, vocês são, sei lá, um cesto de frutas de verão. Não está falando que eu sou um cesto de fruta de verão. Não, eu não sou, né? Mas significa que eu estou apodrecendo. O tempo está acabando. Então, esse aspecto, eu preciso interpretar dessa maneira. Então, é a maneira mais natural. Eu utilizo as figuras, eu utilizo os símbolos a partir daquilo que a Bíblia me apresenta para interpretá-lo dessa maneira. Você não acha que tem também uma... Sem querer tomar a posição deles agora. Já tomando. Porque para mim, também eu acho. acho muito difícil. Por exemplo, hoje todo mundo adora o Agostinho. Ok. E ele é alegorismo total. Então o cara pega lá a parábola do bom samaritano, que o nome também é ruim dessa parábola, mas parábola do samaritano lá. Legal. O cara vê de tudo lá dentro. Exatamente. Entendeu? Menos de que o cara dá a desculpa de que ele não sabe de quem é. Porque a pergunta do cara é: quem se aproxima de mim? Eu não sei quem se aproxima de mim e precisa de mim. E aí ele responde: não, o próximo é aquele que você se aproxima dele. Tá, legal. A gente só não vê a verdade do negócio. Porque a gente fica alegorizando um monte de coisa. Eu tenho muita dificuldade. E eu já li bastante coisa do Agostinho. Legal, joia. Mas tem uns negócios que eu olho e falo: ops, espera aí. Lá pro tempo dele, talvez eu entenda por que ele interpretou aquilo. E você acha, então, que a resposta do dispensacionalismo e a visão do dispensacionalista depois disso é exatamente dar uma resposta a esse excesso de alegorismo ou esse excesso de ficar fazendo uma leitura exegética e hermenêutica sempre muito alegórica? Sempre não... O dispensacionalismo ele é uma resposta hermenêutica, né? É uma resposta hermenêutica. O dispensacionalismo não é só uma questão de você interpretar a doutrina dos últimos tempos. É uma questão de você olhar para a Bíblia de uma maneira natural. Você olhar para a Bíblia e falar assim: eu preciso interpretar a Bíblia literalmente. Né? E literalmente aqui a gente precisa tomar só o cuidado de falar assim: literal não é você pegar... Literal quando ela for literal. Exato. Não é você pegar o texto e falar assim: é isso aqui para aquela época, para aquele momento e acabou. Não é isso. A verdade apresentada, o significado, o sentido pretendido pelo autor naquela época é alcançável por nós. Nós podemos chegar a isso. E nós podemos chegar a isso com uma hermenêutica consistente, olhando para o contexto, olhando para a palavra, olhando para a exegese, de maneira muito tranquila. A maioria das respostas que você precisa encontrar na Bíblia, você vai encontrar pelo contexto. Você não vai encontrar por outras ferramentas alheias. A maioria é simplesmente olhar para o texto e falar onde esse texto está, para quem está sendo escrito, quem escreveu e o que está pretendendo nisso aqui. São perguntas simples que a gente faz. Então, o dispensacionalismo ele é uma resposta hermenêutica nesse sentido. Nós precisamos voltar a esse tipo de leitura, que é uma leitura mais natural. Mas acho que isso é uma coisa que mais me atrai também no pré-milenismo histórico. Que é a mesma coisa. É só real. É que, para mim, o pré-milenismo histórico ele tem um caráter assim. Eu acho que tudo é muito complicado, as outras teorias. As outras teorias, tudo é assim, sabe, aquele pingo, aquela vírgula, nossa, isso aqui. E para mim o histórico é tão assim, isso aqui, aquilo ali, aquele negócio lá. Ponto. Entendeu? Sim. Que isso me atrai mais. Eu sou muito mais naturalista nesse sentido também, olhar a coisa de maneira mais natural, de que Jesus, aos olhos de todo mundo, era um cara super natural, você nem ia conseguir diferenciar ele se não fosse o João Batista falando, esse cara aqui, ó, que ninguém nem percebeu que ele estava lá. Sim.
Entendeu? Mas quando ele desce, o João, oba, é esse cara que eu estou falando, mas ninguém percebeu ele. Então, assim, de que era também difícil para todo mundo dessa época, de Jesus, interpretar todas essas coisas. E que ele tinha toda hora que ficar explicando e reexplicando. Sim. Por isso, tantas parábolas sobre o reino, sobre como parece o reino, como o reino aparece, como é que ele vai se desenvolver, porque eles não entendiam. E outra, se eu olhar assim, quando Jesus ele dá uma rapelada nos caras lá, ele fala assim, vocês não conhecem as Escrituras. Se vocês conhecessem, conheceriam a mim. Né? E aí, por que ele está falando isso? Porque a Escritura o tempo todo falando sobre Jesus no Antigo Testamento. E não é de maneira simbólica. Ele virá montado no jumento. Mas como as leituras eram sempre meio... É tudo meio que distorcido, deturpado, né? né? Deturpado. Então, Jesus ele virá num jumento. Como Jesus entrou lá? Em Jerusalém. No jumento. No jumento. Né? Uma virgem dará à luz. Como é que Jesus veio ao mundo? Uma virgem deu à luz. Uma virgem deu à luz. Então, assim, é natural. E ele vai mostrar que Deus está com a gente. É um negócio que foge da nossa cabeça? Foge. É um negócio meio maluco. Uma virgem vai dar à luz, virá montado no jumento, o rei dos judeus virá montado no jumento. Isso é coisa de doido? É. Mas, cara, é o que a Bíblia exatamente está falando. Aí a gente vai para o Apocalipse e a gente fala assim, isso aqui não pode ser literal. Isso aqui só pode ser simbólico. 144 mil de Israel, isso aí só pode ser simbólico. Né? 1000 anos é uma ideia de longo período. Mas como assim? Por que não? Essa é a grande questão. E aí, se você for olhar, por exemplo... Porque 1000 dias é igual a um ano. A outra. Então, olha só. Quando a gente vai olhar para essas coisas... E aí você tem, por exemplo, o diálogo de Trifão. Justino Marte, ele vai falar assim... Nós que temos uma consciência razoável, esperamos por um tempo de 1000 anos em que ele reinará entre nós. E ele está discutindo isso com um judeu ali. Ele está discutindo isso com um cara que está falando assim, cara, você está querendo só se sobrepor a nós? Está querendo só mostrar que é maioral? Ou você realmente crê nessa loucura? Nós, os de consciência sensata, cremos que haverá esse tempo de 1000 anos. E isso, meu queridão, Bem antes, né? antes da igreja se tornar igreja católica ali com Constantino. E aí vem aquele monte de gente conhecida que nós utilizamos. Ok. Agostinho maravilhoso, né? Mas que em alguns aspectos foge ao padrão quando olha para uma alegoria, por exemplo, que ele vai Lê interpretar tudo e moeda. retém Ele o vai que é bom, né? exatamente. É diferente da semana passada, né? Que milênio era diferente para eles do que é para vocês, no caso, Exato. do tempo, né? A gente formado na escola Deixados para Trás. Eu ia falar. Eu tava esperando Deixados meu momento para de falar trás. isso. Eu estava esperando o meu momento de falar Diga. isso. O que eu achei a minha vida inteira até semana passada. Que aí semana passada eu Hoje falei, volta um pouco. Falei, não entendi. Como assim tem outras coisas? Não vai subir, vai ficar roupa. Na minha cabeça, eu vou Vou contar lá, pra vai, vocês. Na minha cabeça era assim, tô com a trombetinha, todo mundo some, as roupas caem no chão, a gente vai Legal. embora. Sobe Legal. todo mundo Uns pelado. ficaram, É. outros foram embora, as roupas estão lá, e o Bagunça. piloto do avião Interessante. vai embora, e o avião começa a despencar, o Um motorista... caos no mundo. Explica o caos no mundo, não É explica? isso, porque aí o que Muito legal. acontece? O piloto foi, né, arrebatado. Quem tá pilotando o piloto? Apertem Como o é que chama? cinto. Apertem o cinto, né? Então, na minha cabeça, a vida inteira era isso, entendeu? Roupas caíram, Legal, fomos legal. embora num piscar de olhos. Piscou, abriu, sumiu todo mundo. Fica Aí, cantando, mas a igreja será arrebatada no aí- piscar de olhos. Inclusive, apertem o cinto se o piloto subir, tem o O.J. Simpson. Né? Vencendo, E aí, vem semana Jesus. Olha aí. passada, o amilenista e o outro, como era amigo? O nome? pós-milenista. Pós-milenista falaram que... Aí eu fiquei tipo... Acabaram com todas as suas ilusões. JP, demais. Aí eu tive que entender de novo. Então eu tô vivendo um processo de entender no que eu acredito. Muito legal. E hoje ele vai reforçar o que você acredita. E aí ele tava falando isso, eu falei, isso aí parece com o que eu acreditava. Me parece na semana familiar, passada. fala aí. É, porque na minha cabeça era assim, não ia passar pela grande tribulação, eu ia me embora, ia ficar lá na paz do Senhor Jesus e o mundo ia se acabar aqui Mas embaixo. cuidado que ele também abre a possibilidade de passar, viu? Ai, não sei se eu quero aquelas... Mas olhando de uma forma prática, se vocês dois acreditam que a tribulação vai vir, a situação vai piorar,
Sim. Mas a gente vai passar por esse, Pode ser que por sim, esse pode ser que período não. que Ele piora. acha que pode ser que sim, eu acho que a gente passa sim. Então, na média, a porcentagem de sim tá aqui. Mas eu concordo com 60% ele. passar, 40% Eu acho não. que vai passar. Ele acha que não vai passar. Mas que Porém, pode passar. Pode passar. E eu acho que pode não passar. Rapaz, Entendeu? A gente tá no inverso. Ninguém vai ganhar, vai todo mundo perder. isso que é. Você de casa Meu tá Deus, anotando. agora, hein? Mas sabe por quê? Porque na minha visão 30% é o seguinte, de 13%. de maneira muito prática. Vamos preparar para passar. É isso. Se não passar, eu tô no lucro. Prepare-se. Mas se pra- passar, eu já O tô problema é preparado. se eu me preparar para não passar, a E decepção passar. vai ser muito grande, porque vai passar. Mas de uma maneira Uau. prática, o que isso Prático. realmente impacta Sem muita na teologia. vida da igreja, a gente falando bastante de público jovem, na vida do jovem? Porque se a gente olha que a coisa vai piorar, e a gente sempre é motivado naqueles textos, né? Tem que saquear o inferno, porque não prevalece contra a igreja, vamos para cima, vamos alcançar todo mundo. Mas se a ideia parece que a gente está enxugando um pouco de gelo, como que a gente tem esperança para continuar sendo igreja, se a coisa vai piorar? Então, mas é o que fala nas cartas. Logo no começo ele está falando, é o que perseverar até o fim. Agora, Tem que ficar até o fim, filho. e outra Bora. coisa, quando a gente fala sobre doutrina dos fins dos tempos, e essa é uma questão muito importante. Às vezes as pessoas acham que não tem importância você estudar as doutrinas dos fins dos tempos, estudar algumas heresias, né? Como vieram na semana passada aqui. Brincadeira, gente. Fica tranquilo, Fala do tá? chefe aí, ó. Brincadeira. Não vai ter mais matéria semestre que vem, tá no mercado. Ah, você achou que você ia receber aquela matéria? Mas é tão importante a gente estudar isso aí, porque se você for olhar nas cartas, você vai ver que a maneira como a igreja é consolada é através da doutrina do fim dos tempos. Então você vê Paulo falando ali, fala assim, cara, não fiquem incomodados quanto aos que dormem. Haverá o dia em que Jesus voltará, soará a trombeta, tal. E aí depois ele termina esse texto falando assim, consolem-se uns aos outros com estas notícias. Pô, então, como assim consolar? Consolar porque existe de fato um período que será, que haverá uma intervenção na história em que Jesus de fato vai resgatar todos aqueles que sofrem neste mundo e todos aqueles que morreram serão ressuscitados em Cristo. Né? Mas você então está dizendo para mim que a sua hermenêutica, que também faz muito sentido para mim, ela tem um duplo cumprimento. Cumprido porque Paulo está falando com os caras da lei. Sim. Ele está falando, olha, tá ruim agora. Entendeu? E Vai você até está piorar. falando que, beleza, mas tá ruim agora. Ele está falando para a galera do tempo dele. Sim. Mas que essa palavra, porque ela é inspirada por Deus, Sem pelo dúvida. Espírito Santo, ela tem cumprimento na história. Tem. Tá? Ok, sem Fora crise. daquela geração para uma próxima geração. Sim, Ok. exatamente. Tá. Haverá E a esse nossa cumprimento. também Ah, eu precisa também acreditar acredito que vai ter nisso. um tempo pior. Na pra verdade, não é mim, que sim. precisa acreditar. É que se a gente lê a Bíblia naturalmente, esse tempo ele vai ser assim. É que a semana passada, o pastor Júnior foi maldoso. Que que a ele gente falou? não estava aqui para se defender. Ah, ok. Então ele falou que a gente Que é uma visão pessimista. pessimista. Ele falou, não, vai vir os dois caras semana que vem, eles são pessimistas. Eu já defendi que eles são hereges já, né? Já falei. Já tá 1 a 1. Tá 1 a 1. Brincadeira. Tá 1 a 1 Mas agora. peraí, a gente é pessimista ou a gente é realista? A verdade essa é a grande diferença de palavras mesmo. A gente não é pessimista, a gente é realista. Porque a Bíblia apresenta essa queda cada vez mais abrupta. E se a gente for olhar naturalmente, olha só, você pega ali o começo de Juízes. Você pega ali o começo de Juízes, ele vai falar assim, olha, eles serviram a Deus até esta geração. Depois dessa geração veio uma galera que não conhecia Deus. Uma geração é suficiente para fazer um estrago gigantesco, até nas maiores maravilhas que aconteceram no passado. E a gente está falando de libertação do Egito, a gente está falando de deserto, milagres, comida, água, terra abrindo, engolindo gente que desrespeitou a Deus. Mandamento. Está falando de mandamento, está falando de um monte de coisa maravilhosa demais. E aí surge uma geração que não conhece o Senhor. E quando você olha para Juízes, mostra a espiral hermenêutica, a espiral do pecado. Que é o quê? O pecado, ele não é um movimento cíclico. Ele é um movimento que vai cada vez mais atingindo mais embaixo. Então, ele começa com pessoas que... Ele não é cíclico, mas é espiralado. É espiralado, ele vai para baixo, ele vai cada vez mais destruindo. Mas ele vai mais fazendo... fundo. Parece até cíclico em Parece que alguns é um momentos. negócio assim, ó, vai e volta, Mas ele mas não não é. é. Ele Mas tá indo sempre cada é vez mais fundo o poço. Ele está avançando. Ele está avançando, ele está piorando a situação. Tanto que Juízes ele começa com, sei lá, com a questão de
sem juízes, com o juiz levantando, um povo inimigo ali, eles abandonavam Deus, se arrependiam, mas ele termina com o esquartejamento de uma mulher espalhada por todas as 12 tribos. Todo mundo fala assim, isso nunca se viu na terra de Israel, nunca se viu em nenhum outro lugar, o que a gente tem que fazer? Um povo sendo praticamente destruído, porque vocês acham assim, eles vão dar uma solução, eles vão julgar a injustiça. Só que, na verdade, eles vão lá, e falam, não, a gente não pode destruir esse povo. Como é que a gente vai dar a solução agora? Que não tem mais mulher, não tem mais homem, só tem esses jovens agora. O que a gente vai fazer? Pô, vamos dar nossas filhas então, né? Porque senão esse povo vai acabar. Aí dá filhas para os caras têm filhos. E aí termina o texto falando assim, cada um vivia da maneira que bem lhe parecia. O que está mostrando isso? É o quão ruim é o caminhar do homem. Vai se aprofundando cada vez mais no pecado. E é tão forte isso, porque isso no Novo Testamento é igual. Vivendo agora. Ele está vivendo isso. Estamos vendo isso. Então, a gente vê essa maldade de maneira intensa e intensificando. Aí os amilenistas vão falar assim, tá vendo? Mas isso já é agora. Não, meu irmão. Você não entendeu que já é agora. Isso é agora também. Também. Só que isso vai piorar demais. A realidade é que a igreja, que o pós-milenista vai entender, é que a igreja vai dar um jeito de cristianizar no mundo. Cara, se a gente olhar para a Bíblia, isso nunca vai acontecer. A única intervenção capaz... Foi maldosa, cara. Se você ler a Bíblia, você vai ver que isso aí não é verdade. Mas a única intervenção capaz de mudar isso é a do próprio Cristo. A única intervenção capaz de mudar o rumo da história humana é o próprio Cristo. A igreja não é capaz de fazer isso. A igreja prevalecerá por causa do Cristo, mas ela não é capaz de transformar o mundo. É quando o Cristo intervir na história que isso acontecerá. Então esse é o ponto que a gente bate na tecla. Da espiral, até falando que eu falo para jovens, a Lara também, para pré-adolescentes bastante. Qual é o nosso posicionamento nessas crises do mundo? Porque a gente tem opinião pautada na Bíblia. Mas se a gente entende que a espiral vai cada vez mais fundo, a coisa vai piorar. Eu estou tentando salvar alguns aqui porque vai piorar. A gente tem que bater realmente de frente com tanta pauta política. Ultimamente a gente viu aí a questão do aborto em alta, muita gente se posicionando, querendo brigar politicamente. A gente teve a fala do André Valadão, muito crente caiu batendo, muito não crente também. Nosso papel é realmente entrar nisso ou a gente, de certa forma, se blinda e fala, eu quero alcançar pessoas, isso é periférico no todo? É que você tem várias coisas. Com relação ao mundo, aí eu acho que eu sou um pessimista realista. Para mim é ladeira abaixo, ponto. E não tem. Se você quer salvar o mundo, não vai dar. Você entendeu? É segurar o caminhão sem freio na ladeira. Não vai conseguir. Tá? Porque é isso que está acontecendo. Porque a partir do momento que você tira o cabeça da coisa fora, o corpo vai como der, vai na inércia. É literalmente vai um se avião jogando. sem piloto. Exato, porque a partir do momento que você tirou Deus, né, do controle, acabou. Apertem os cintos, o piloto sumiu. Já era, não tem mais para onde ir. Cada um vai para o seu lado. Você entendeu? Agora, se é papel da igreja, o papel da igreja é evangelizar. Beleza, vai continuar evangelizando. Você entendeu? Mas eu entendo que a coisa vai piorar demais e de que os cristãos vão ser empurrados para guetos. Cada vez mais para guetos. Eu tenho falado com os pastores, muitos pastores, tem que fazer escola. Você entendeu? Por quê? Porque daqui a pouco nossos filhos vão apanhar na escola por causa da fé deles. Entendeu? E o meu problema não é, não vou mandar os meus filhos para a faculdade. Porque se a fé que eu estou ensinando em casa é tão rasa, ela é tão superficial, ela é tão mequetrefe, que ele não vai aguentar, entendeu? A perseguição que tem lá na faculdade, ou o tipo de teorias filosóficas e ideias políticas que existem lá, e isso ele vai se desviar, é porque eu estou errando antes no processo. Você entendeu? Minha filha foi para a faculdade, você entendeu? E lá ela sofreu perseguição de professor por várias coisas, por vários tipos de ideologias, sofreu perseguição de colegas por vários tipos de ideologias, entendeu? Porque ela era cristã. E ela deixou a fé dela. Primeiro a gente tem que perguntar o que a gente está ensinando lá, entendeu? Agora, que cada vez mais a gente vai sofrer essa perseguição, e se a gente quiser ser bem aceito pelo mundo, porque eu acho que esse é um grande problema também, a gente não é mais um elemento de esperança. A gente é mais um elemento do mundo.
mas não um elemento de esperança para o mundo. A gente não é mais uma luz que está sendo colocada lá em cima do farol. A gente está querendo parecer com o sistema porque a gente quer ser bem aceito para o sistema. Por isso, as nossas igrejas de parede preta. Você entendeu? Por isso que parece mais um show do que necessariamente, entendeu? Uma reunião da comunidade da fé, entendeu? Que tem o Cristo, o princípio de ubiquidade, o princípio da onipresença. Ele está lá com a gente quando 2 ou mais estão reunidos. A gente já não tem isso, é mais um entretenimento. Você vai para o interior, as igrejas enchem no interior. Por quê? Porque eles têm pouco entretenimento, muitas vezes. No interior, estou falando de interior, Sim. Interior mesmo. Aqui a gente fica competindo com as coisas Aqui aí eu fora. tenho que competir com o futebol, eu tenho que competir com o cinema, eu tenho que competir com o parque, com não sei o que lá. Então eu tenho que fazer que a igreja seja um momento de entretenimento. Mas a gente está errado nesse... Esse é um sintoma gravíssimo da igreja. E outra coisa que a gente precisa pensar também é que a igreja ela sempre impactou a sociedade. Sempre influenciou e impactou a sociedade de alguma Pega o maneira. Edwards, né? Cara, não, mas antes disso, aí se a gente pegar... sim, mas- você pega, por exemplo, Atos, né? E a igreja conquistava a simpatia do povo. Era Deus quem acrescentava, mas a igreja conquistava a simpatia do povo. E não era de todos. Não era de todos. A exato. Ananias Safira lá não E- fala, e que é muitos viam, mas não queriam ficar não, com Então, medo. mas é interessante que você para pensar o quê? Havia na maneira de viver dos cristãos e na fé que eles de fato se apegavam, o próprio Cristo, a doutrina dos apóstolos que eles meditavam diariamente, isso impactava a sociedade, isso impactava a comunidade local. As famílias resgatadas pelo sangue de Jesus Cristo impactam outras famílias. E aí o que acontece? O que acontece é que a gente vai vendo ao longo da história, aí já vindo um pouquinho mais para frente mesmo e tudo mais, surgimento da escola, por exemplo, para que todos aprendam a ler. Surgiu de onde? Surgiu da reforma, meu Surgiu irmão. da reforma. Surgiu da reforma porque ninguém sabia ler a Bíblia e por isso eram enganados pela Igreja Católica Apostólica Romana. E aí então falou assim, não, todos precisam aprender a ler. Qual é a maneira de aprender a ler? Bíblia. Povo aprendendo a ler, cara. Impactando uma sociedade a partir das escrituras. Universidades sendo formadas a partir das escrituras. Sim. E aí o que aconteceu logo depois disso, que é o que está acontecendo hoje em dia, a Que essa igreja... é a grande vantagem do Agostinho, né? Agostinho, do Lutero? Lutero. Porque todo mundo, não, ele fez a tradução. Ele não fez uma tradução, ele fez mais uma tradução muito mais popular. A NTLH, pra colocar né? pra Que todo mundo. inclusive é utilizada Pra até galera hoje entender bem. para os gramáticos lá. É utilizado até hoje porque foi excelente a tradução do cara. A gramática dele na língua é excelente. Então, assim, a gente vê um impacto gigantesco. Só que qual a nossa crise hoje? A nossa crise hoje qual é? A nossa crise a gente precisa atrair o povo. Então a gente vai pegar as ideias deles. Sendo que, na realidade, cara, a igreja impactava, agora ela está sendo impactada. E essa é uma grande crise. Exemplo disso, escola. A escola criada pela igreja Hoje tem a versão. para a evangelização de pessoas e pessoas aprenderem a ler, a pessoas se desenvolverem e terem conhecimento de Cristo a partir da própria palavra. Hoje em dia, nas escolas, é proibido palavra. Nas escolas, a igreja não se mexe. A igreja não pode falar de Jesus. A igreja hoje, ela não cria escolas, mano. Isso é um absurdo. E aqui eu quero só abrir um. Posso olhar para essa câmera Pode, aqui? agora vai. A câmera da verdade. A câmera da verdade, né? Se tem alguém aqui, meu irmão, que quer investir numa escola cristã, clássica, por favor, fala com a gente tem o terreno, a gente precisa de ajuda para conseguir construir uma escola cristã clássica para impactar o nosso bairro através de educação e uma educação que apresente o Deus, que é o centro de todo conhecimento, esse Deus que nos dá o conhecimento e esse conhecimento que deve voltar para o próprio Deus. Isso vai impactar nosso bairro, isso vai impactar a cultura e eu creio que isso pode impactar a nossa nação. Não estou falando que a gente vai converter, mas que vai impactar. E isso a partir de um ensino pautado nas Escrituras. A gente precisa disso, meu irmão. Politicamente falando, a gente olhando sociologicamente falando de alguma maneira, a reforma trabalhou para isso. Depois você vai pegar toda a teoria de Gramsci, que também vai colocar isso, de mudar socialmente, porque ele vai para onde? Vai para as escolas. Vai.
Ele vai pegar os Entendeu? filhos. Claro. Seus filhos são nossos. Mas aonde que a gente impactava na reforma? Que começou a aparecer? As escolas. Sim. Então, a gente começou a formar a escola, a gente começou a mostrar, e a gente impactava a sociedade a partir desse processo. E é isso que está acontecendo hoje. A escola está na mão do mundo. Então, entregou na mão do mundo. Totalmente. Entregou na mão do mundo. Exato. E a gente precisa, parece que, fazer o caminho contrário. Falar assim, opa, peraí, vamos voltar. Vamos essa resgatar, visão? vamos trazer de fazer volta. escola. E aí você olha para a educação de hoje, não é a educação de antigamente, meu irmão. A educação de hoje é uma educação construtivista. É uma educação que olha para o aluno como centro do universo. Você é o centro. Os professores são facilitadores, você é o centro. Você consegue construir o seu conhecimento sozinho. Os professores são só facilitadores. Não é desse jeito. Porque a educação é essa transmissão de humanidade, é esse conhecimento ao longo da história que traz o desenvolvimento. Né? Só que, aí é que está a grande jogada. É o conhecimento a partir daquele que dá o conhecimento. Você assistiu o filme Que é o Lucy? próprio Deus. Lucy. Lucy. Da menininha. Não, Não, da uma moça de é. cabelinho curtinho. Isso. Da Viúva Negra. Esse filme é legal, porque tem uma hora... Você assistiu esse filme? Assiste, chama Lucy. É o Tempo. É legal, você vai gostar. E tem o Morgan Freeman, uma hora... Aí ela chama... Como é que ela chama? O que? Scarlett Johansson. Scarlett Johansson. E tem o Morgan Freeman. O Morgan Freeman é um cientista. E aí ela começa a ter lá um... Você vai ver lá depois. Ela começa a acionar partes do cérebro que não funcionavam antes para todo mundo, ela vai destravando. E ela liga pro cara, fala, e aí, o que eu faço? Ela fala, se a gente for entender o que sempre a humanidade fez, foi transmitir conhecimento. Então, acho que você precisa transmitir o conhecimento que você está tendo agora. Entendeu? E eu acho que esse é um negócio. A gente parou de transmitir conhecimento, porque a gente terceirizou. Não, terceirizou total. E é uma terceirização fatal. Em que aspecto? Hoje a criança ela é obrigada a ir para a escola a partir dos 4 anos de idade, certo? A partir dos 4 anos de idade. Com quantos anos eles querem que ela aprenda a ler e a escrever? 6, né? 5, Meu irmão, 6. Tá girando na história aí de que até o 3º ano é tranquilo, não precisa se preocupar tanto quanto a isso. Como assim, meu irmão? Como assim? Está havendo um regresso na educação proposital. E eu ouso dizer, isso não é teoria da conspiração, é proposital. É uma desconstrução do conhecimento para a construção de um novo pensamento que é contrário e completamente hostil a Deus e ao Evangelho. Então, quando alguma igreja fala para mim assim, eu vou abrir uma escola cristã, sendo que essa escola cristã segue os mesmos padrões da pedagogia moderna, meu irmão, você está criando mais do mesmo e não vai adiantar muita coisa. Não adianta abrir uma escola que você vai ter uma matéria de religião, que você vai orar antes da classe. Você precisa de uma escola que apresente o conhecimento a partir da verdade. E esse é o ponto. Então, o que isso tem a ver com escatologia? Bom, voltando aqui, né? Tem a ver demais. Porque quando a gente fala sobre escatologia, doutrina do fim dos tempos, a gente não está olhando para um aspecto futuro que nada interfere agora. A gente está falando para um momento futuro que é a nossa grande esperança para continuar vivendo aqui aquilo que Deus nos mandou viver aqui. E Deus nos manda viver de maneira santa, justa e piedosa. Deus nos ensina a discipular pessoas. Evangelismo não é você apresentar o evangelho nos 5 dedos e partir para a próxima pessoa. O evangelismo é você pregar o evangelho de Jesus e ensinar tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Então, a pessoa se prende muito no id, né? Mas é id fazer discípulos. Não é só id. É fazer discípulos. E fica junto. Vai e fica junto. Exatamente. Então, assim, tem tudo a ver. Tem tudo a ver com uma igreja que, de fato, apresenta a beleza da doutrina. Tito, capítulo 2. Vai mostrar isso quando ele fala assim, olha, os homens mais velhos precisam ensinar os jovens, as irmãs mais velhas precisam ensinar as irmãs mais novas, os jovens precisam ser mais prudentes, os servos precisam obedecer aos seus senhores, para que assim, Tito, capítulo 2, versículo 10, vocês adornem a doutrina de Deus. Meu irmão, está falando sobre você colocar um vaso de flor nessa sala espaçosa do Evangelho, onde as pessoas podem se assentar e admirar a beleza da decoração que o Evangelho traz para a sociedade.
Uau, o legal é que isso não é uma concordância só das duas visões, mas é de todo cristão que existe no mundo. Tem que concordar com isso. É a nossa verdade bíblica. Mas tá tudo muito bom, tudo muito legal. Quero saber no que vocês divergem. Quero ver sangue, gente. Chega de paz, amor, comunhão. Quero saber o que vocês divergem de uma visão para outra. Eu e ele quase... Nós dois que quase a gente abre a paz e amor. possibilidade. Porque nós dois a gente abre a possibilidade para que as coisas aconteçam. Como o clássico ele é muito simples, o negócio todo, eu Histórico. acho que ele... O histórico, o clássico, né? Pré-milenismo histórico, você está falando, né? Muito simples. Ele vai muito mais... ele vai ter muito mais detalhes. Eu estou muito menos preocupado com detalhes. A real divergência seria o momento que a igreja é arrebatada. Que... É uma das principais, né? É uma das principais. Aí vai ser o momento que a igreja vai ser arrebatada, que aí a gente vai falar que vai ser pré-tribulacionista. A igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Eu não fecho 100% nisso, embora eu seja um dispensacionalista. Mas a gente converge para um milênio. Mas a gente converge para o literal. milênio. Que milênio Cristo literal. vai estar aqui reinando 1000 fisicamente. anos. E isso em cumprimento de promessas, né? Cumprimento de promessas, eles se dão, por exemplo, o aspecto de que o trono de Davi será estabelecido, né? Jesus sentará nesse trono de Davi. A questão de que haverá paz, todas as nações terão paz com Israel, e a gente não vê isso em nenhum momento da história, e nem sequer uma perspectiva de que isso venha acontecer. Só piora. Né? Só piora, por isso que eu falo só uma intervenção divina para que isso aconteça. Né? E tem a questão da terra, né? do cumprimento de todo território prometido pelo Senhor Deus a Israel, que também nunca foi alcançado. Salomão, por mais que tenha tido aquele longo território alcançado, ele não alcançou todo o território prometido pelo Senhor. Mas quais Então, elementos são mais divergentes? Os mais divergentes? O mais divergente vai ser a pré-tribulação. Então. Que aí o que acontece é o seguinte, a gente vai olhar para Jeremias 30, vai ser o dia da angústia de Jacó. Então, ali está falando sobre esse período de grande tribulação, terrível. É de fato para Jacó, não é para a igreja. Né? É para esse povo escolhido por Deus. E aí a gente vai olhar para isso e vai falar, opa, esse tempo é preparado para Israel. Essa perseguição a Israel é preparada para ele. Né? E ali haverá, de fato, um terrível caminhar e mar de sangue, vamos dizer assim. Mas a gente também converge que meso é heresia. Meso é uma besteira, na verdade. O que é o meso, né? Meso é aquele que crê que... Nem eu, nem você, né? Nem eu, nem você. Na verdade, não é nem depois da tribulação, nem antes da tribulação. No meio da tribulação, a igreja vai ser arrebatada. Não, mas é um E o negócio também arrebatamento é isso que sobe e cai as roupas mesmo? dele vir e ninguém boa. vê, né? Porque ele vai se mostrar... Como um ladrão. Como um Ocidente para o ladrão, Oriente. é verdade, Sim. tem isso tudo. Não, mas esse é como relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, né? Além de ser Então uma se verá. música, também é um versículo bíblico, né? Não, a música... Aí é bom, né? Ele só musical. esse musical Depois é da o texto, música né? entrou na Bíblia, né? A ideia aqui não é o lampejo de tão rápido, mas é que ele pode ser visto de céu a céu, de isso. canto a canto. Então a gente geralmente pensa do Oriente ao Ocidente, que nem o relâmpago, rápido pra achava caramba. que era piscou, Não é essa a subiu. ideia. A ideia é que atinge toda a Todo mundo vai extensão. ver. Resplendor Todo e mundo glória. verá. Todos os olhos verão. Então isso é um cumprimento de promessa. Então Na isso é minha muito legal. cabeça era isso. Fechou, abriu, pronto, tá no céu. E, enfim, Se essa tá parte dormindo, que sobe, acordou, as roupas subiu caem. metade. Isso é, Mas para isso é morte história é pra... outra... Então, o Acabou de Deixados dormir. para Trás, a gente não pode deixar de lembrar que é deixar um pra filme, trás. né? Não pode deixar para trás. É um Até filme, é pode, uma né? ficção, é um livro, né? Que se utiliza de uma doutrina, ou de um ensino, de uma hermenêutica das Escrituras. Por que o Deixados para Trás é tão famoso? Né? Por causa do seguinte, quando começou a surgir o dispensacionalismo, foi feito ali uma Bíblia, que praticamente todo mundo conhece, a Bíblia de Scofield. Né? E nessa Bíblia... Você gosta? Eu não tenho. Já tá respondido. Que bom! Eu não Esse tenho já essa é um Bíblia. bom sinal. Mas ela foi a primeira Bíblia, que vamos dizer assim, que ela foi de fato comentada, uma Bíblia de estudo. E essa Bíblia ela foi abraçada, esse livro aqui, né? Ela foi abraçada, não é essa, né? Fala, A Bíblia ela "Nossa, foi que bonito abraçada seu por livro." todo o povo. É a E Bíblia. surgiu muito perto disso também o pentecostalismo, né? Então, o que acontece é que vai se expandir de maneira muito grande. Por isso que o dispensacionalismo ele é tão natural em igrejas pentecostais e na maioria das igrejas, na verdade. Porque ela se expandiu muito rápido por causa dessa facilidade, né? Que Acho que é aconteceu. na maioria das igrejas. A grande parte, né?
Grande É, parte. pior que eu acho que é assim. Grande Porque os eu caras não acho sabem que é muito. assim. né? Não, mas esse é o ponto. Se espalhou muito Faz o rápido, marketing. e aí veio essa questão, o advento do Deixados para Trás, né? Ele abriu... Minha mãe tem a coleção inteira. Não, né, é desse década de negócio. 80, 90. É, né? Isso aí. E a leitura, ela é muito legal. Para quem já leu, ela é Sim, muito... sim. Nossa, Mas fica preso no negócio ali. Não é sobe as roupas caem. Não necessariamente Ela tá assim, né? preocupada se vai subir Então, com o que roupa acontece, ou não. o que a gente, o que a gente percebe, por exemplo, É. quando a gente olha para um momento em que isso aconteceu na Bíblia. Elias, né? Elias. Elias, quando ele subiu ao céu. Foi Aí visível. Ele deixou cair o manto. Ele então. foi. Pronto, Ele a foi heresia, né? visível ou ele não foi visível? Foi Não, foi visível. visível. Foi visível. Carruagem de fogo e tal, subindo ali. Pá, não sei das contas, não foi? Jesus Então, subiu visível também. Jesus, quando subiu em Atos, capítulo 1 E ali, falou que ia Não voltar subindo aos visível. céus, É. todo mundo olhando lá, pô, ele vai nas nuvens, E sobe ninguém nas escreveu nuvens. que tava sem roupa, então ele foi É, vestido. exatamente. Então, Tá subiu preocupado. vestido. Ela tá preocupada agora. Então, assim, o que acontece que é Vai muito pra legal academia, nessas irmãos. questões é que a evidência bíblica é que seja algo visível. Vai ser um negócio que todo mundo vai olhar assim e falar, mano, o que está acontecendo com esse negócio aqui? Que negócio maluco é esse? E aí alguns vão dizer assim, isso aí é abdução, é OVNI, é alienígena, mas na Alguns verdade... dizem que é E o som da trombeta, ele é real? A gente vai ouvir um... tum, ou não, nada disso. especulação. Vai, alguém me Aí eu já não sei explica dizer. isso. Ela vai não. Não, mas é que... Não, se você deixar eu apertar todas as minhas mas dúvidas é de que 25 realmente- anos. É que realmente isso não tem como a gente dizer, né? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas essa ideia, a nossa esperança está no Cristo, quando ele Sem volta dúvida. e estabelece o reino, independente dúvida. da visão, tudo mais. Mas se a gente fala de uma grande tribulação, e vocês falaram até de voltar para a base, que a nossa igreja não tem formado direito. Qual que é o nosso diagnóstico hoje? Porque se a gente olhar para a igreja, a gente tem discípulos na igreja ou a gente tem pessoas que vão para o entretenimento? Hoje a gente está naquela fase que está tendo... Eu estava até ouvindo um podcast esses dias aí que fala do cristão cultural, né? É boa, Que hein? é quase a mesma coisa que um católico nominal. Então a gente É um não praticante. está caminhando no Brasil, a gente está caminhando para um momento em que haverá o cristão cultural. A pessoa se diz cristã, mas não é crente, não lê a Bíblia, não conhece Jesus pessoalmente, só de fato segue uma cultura que foi implantada. Que é o pós-milenismo, meu irmão, é basicamente isso. É essa ideia de que a igreja vai se tornar influente no mundo de tal maneira. Mas o que vai criar? Cristãos culturais. Então, acho que esse ponto ele é muito importante. Então, a gente vive numa época que está vivendo desse jeito. Tem discípulos? Óbvio que tem. Na época, na Idade das Trevas, que a gente vai falar, né? Na Era das Trevas, tem cristãos ali naquela igreja que é dominada por papas políticos e pessoas que, de fato, deturpavam a palavra propositalmente e pessoas que eram enganadas por não saber, inclusive, ler as Escrituras, que não tinha nem sequer acesso a isso. Mas ali dentro também tinha cristãos. Sempre tem um remanescente. Lutero é um deles. A gente tem outros que estão em movimentos dentro dessa igreja católica naquela época que são cristãos. A igreja sempre existiu. E isso é muito legal, porque a igreja sempre prevaleceu. Não pela sua força, mas porque Deus preservou pessoas. Deus preservou seus filhos ali. Né? Então, a gente precisa lembrar, a reforma não surgiu com Lutero. Tem pré-reformadores. Né? Tem um cara que foi queimado lá e falou assim, mano, vocês estão queimando aqui a mim, mas virá de fato aquele que vai criar um reboliço na igreja católica aí. Então é interessante, né? John Hus, né? Então a gente vai olhando para a história e fala assim, não, a igreja sempre terá os seus discípulos de Cristo, que Deus preserva. Sempre terá. A questão é que essa igreja sempre será perseguida. É que eu acho que sempre esses discípulos são poucos. Muito Também. poucos. Eu acho que a gente pode olhar assim até a questão de salvos. Sim. Eu não sei se... Discípulos e crentes. Exato. Eu acho que que se tem... diferencia tanto assim. Ou você é crente e discípulo, ou você talvez não seja Então, nem mas crente. é que eu acho que tem uns que Mas pode são... ser que seja um crente carnal. Porque tinha um monte que seguia Jesus. Sim. E que ele disse que iam ser salvos. Entendeu? Que ele queria salvar. Mas tinha uns que eram... E aqueles que seguiam e foram embora, largaram Jesus. E Jesus pergunta para os 12, e aí, vocês vão me largar ou vão continuar comigo? Beleza. Então, só esses 12 que foram salvos? Só o Não que tem como ficou? saber, Só o João? Não tem como saber. Para mim, eu olho assim a igreja, eu acho que Pelo menos 70, eu que quero era ser pra bonzinho, fechar. eu quero ser bonzinho com a igreja e entender que 100% dela vai ser salva.
Da igreja. Da igreja. De Cristo. Olhando não da a denominação. igreja. Não, olhando lá, a igreja que eu pastor. Organização. Eu quero ser muito bonzinho com ela e entender Esperançoso. que 100% dela vai ser salva. Sim. Mas eu olho e sei que tem 5% de discípulos. Sim. Entendeu? Discípulos que falam assim, ok, eu vou ser testemunha, eu vou ser mártir. Agora, eu olha vou só. morrer Cara, por sabe isso. que você tá falando isso, me lembra um negócio maravilhoso, cara. 1 Coríntios capítulo 1. Cara, a igreja de Corinto, a carta de Corinto, apresenta uma igreja terrível, terrível. Dividida, pessoa querendo dom pra se aparecer. É trevas. Imoralidade, cara, que nem se via nem entre os gentios, que é o enteado tendo relação com a madrasta. Sodoma e Gomorra, né? Cara, um negócio terrível. A igreja é terrível. É terrível. E aí você olha para 1 Coríntios capítulo 1. E a palavra de Deus vai dizer o seguinte: não falta a vocês nenhum dom. Como? Pode ser um negócio Como pode ser numa igreja dessa? Todos os dons Desse jeito. possíveis. Não falta nenhum dom para essa igreja. E aí, vai além. 1 Coríntios capítulo 1 vai dizer o seguinte: e eu guardarei vocês irrepreensíveis até o último dia. Meu irmão, com quem que ele está falando? Nessa igreja eu não estou sabendo. O que ele está falando? Parece contraditório, né? É contraditório. Mas sabe o que é legal disso tudo? É que aquele que prometeu é fiel para cumprir. E se ele nos comprou com seu sangue, ele nos guardará com seu sangue até o dia da sua volta. Meu irmão, isso é uma esperança maravilhosa. Porque e o cara vai não chamar é a minha gente de força. pessimista? Não é, exatamente. Não é a minha força, não é a minha capacidade, meu irmão. É Jesus que me resgatou, eu sendo um morto. Do Efésios 2:1. Eu estava morto em meus pecados e delitos e Jesus foi lá e me resgatou. E Jesus foi lá e me alcançou e falou assim: não vai ser você que vai garantir sua salvação. Eu garanto, fica tranquilo. Eu vos guardarei até o fim dos tempos. Tu não pode, né? Você não consegue. Você não consegue, meu irmão. Romanos capítulo 6 é uma demonstração clara disso. Paulo vai falar: maldito o homem que sou. Porque o bem que eu quero não faço, e o mal que eu não quero, esse faço. Miserável, quem me livrará desse corpo de morte? Então, assim, a vida do cristão, é assim, é esse negócio constante de luta interna, falando assim: eu sou de Cristo, mas a minha carne está lutando aqui, e eu caí, mas eu preciso da graça de Jesus para levantar, e Jesus me levantou e estou sendo usado agora, mas eu caí de novo. Mas, quando a gente fala sobre discípulos e crentes, mas a grande questão que vai diferenciar uma pessoa que desfruta desse Cristo, realmente, é quando essa pessoa, ela se coloca aos pés de Cristo constantemente, diariamente, intensamente, falando: Jesus, tem misericórdia de mim, eu sou o teu, me guarda em ti. Os outros podem ser guardados por Deus, não vou responder por eles, né? Podem ser guardados por eles, mas eles não estão desfrutando daquilo que Deus prometeu um dia nos dar, mas que já proporciona hoje. O famoso já e ainda não. O dia que nós aguardamos move o meu presente para desfrutar hoje aquilo que ele já me proporciona, que um dia proporcionará plenamente. Um dia ele enxugará todas as minhas lágrimas, mas hoje, quando eu passo dor, ele também já enxuga. Uau. Então é muito legal, né? A parte triste é que está acabando. Eu vou te poupar de dar notícia triste hoje. Obrigado. Vou fazer esse papel. A parte triste é que está acabando, mas as pessoas podem, claro, continuar aí interagindo, mandando perguntas, porque a JP está sempre aqui, a gente fala Já para ele dá responder as pergunta pra perguntas. ele. O Evandro também vai responder as perguntas de vocês, não se preocupem, mas deixem aí as redes sociais de vocês, fala dos seus programas Você um sabe, pouquinho. Fala dos programas, então. fala dos A rede vai programas. aparecer aí na tela. Os programas eu acho que eu até sei. Eu acho. Painel literário. A gente faz resenha sobre livros, né? Já participou, né? Do painel. Não, fica o convite aí. Vai ter que vir agora. É o painel literário. Eu faço de pai para filha com a Gabi, né? Qual que é o outro? Nos caminhos da fé. Pipoca de graça. Pipoca de graça. Você entendeu? Que é sobre filmes. Então a gente faz pontes, né? Com o texto bíblico, pega os filmes e Muito legal. faz uma Pega resenha. 22 aí. Vai ter. É o que a gente vai fazer. Ah, é? né? Que legal. Quer dizer, não sei se a gente já fez. Não, a Não, gente já fez fez, pô. Tá Nessa maluco? data a gente já fez. Nessa data a gente já fez. é Já verdade. saiu. Já saiu dia 3 de Procura julho. lá 3 de julho, divertidamente. não é? Eu levei as meninas pra assistir. Esses filmes não são de criança, velho. Não são.
Os caras choram mais que as crianças aí, fica. Eu chorei umas 2 bastante. vezes nesse filme aí. Eu fui ontem com uma galera da igreja, uns amigos lá. Eu chorei várias Pastor vezes. chorando muito. Eu tava lá assim, e... cara, que triste. É que E o assim, JP já não chora mesmo, né? Meu, Ah, minha não, esposa já aqui do meu chora lado. pouco, A né? minha esposa aqui do meu lado, né? Eu não posso Aí falar muito também, não. Aí daqui a pouco ela olhou, ela falou, você tá chorando? Não. Como é que eu faço pra não chorar? Porque acho que a velhinha... Ah, eu acho que a nostalgia. velhinha- Pode a dar velhinha spoiler vê- que o ela vê filme ainda tá em nostalgia. alta. Sem Mas eu acho que spoiler. aquela velhinha me reage em alguns momentos. Assim, tipo, meu, eu passei por isso. Né? Meus nostalgia. filhos passaram por isso. É a velhinha da nostalgia. Ainda não é a sua hora, né? Mas aí eu tô lá e acho que ela me pega de vez em quando. Eu olho assim e falo, pô, passei por isso. Você entendeu? E é muito louco. E Então, não você chorou pipoca de novo. graça. Foi assim que o JP senão eu chorou choro de novo. né? E nos caminhos da fé que a gente faz estudos bíblicos, né? Trabalhei bastante aí ao vivo às terças e quintas-feiras às 4 horas da tarde. E como te acham, pastor Evandro, a igreja? Vai que alguém quer investir aí no projeto da escola? Bênção. Cara, se vocês quiserem investir nesse projeto da escola, a gente está orando por isso. Que Deus abençoe e que você seja usado. Igreja Batista no Jardim Itamaraty, em Campo Limpo. Fica na zona sul de São Paulo aqui, Taboão da Serra, do lado de Vila Andrade, tudo meio perto ali. E tenho minha rede social, que eu não lembro muito bem qual que é. Acho que é pastor Evandro Júnior. Não é pastor, não. Então é Evandro Júnior. É A gente vai Evandro.Júnior, deixar alguma aí, coisa assim. Você vê que eles são bem ativos. Dá uma nas olhada. redes sociais. Olha, A galera mas vê. assim, eu posso aconselhar a seguir minha esposa. Minha esposa, meu Ela irmão. posta tudo, O né? Instagram dela é fenomenal sobre educação de filhos, Ai, que criação. legal. Cara, é Vamos espetacular. trazer sua esposa já, então. Karen Valadão. Jonas, da IBNU. Conheço. Professor de geografia Sim. lá da minha spa. Aí um dia ele chega assim pro Dr. Sherry. Ô, Dr. Sherry, obrigado aí. O senhor me aceitou lá no Facebook, nossa amizade. Aí o Dr. Sherry fala pra ele, ô, meu irmão, Eu nem sei o que é Facebook. estão me enganando, irmão. Eu não tenho isso. É tipo isso. E a gente tem também um programa de podcast. Na verdade, são 5 amigos que sobreviveram ali do seminário, na época que a gente fez o seminário Eles não juntos. desviaram ainda. Não desviamos ainda, né? Na verdade, tem 2 desviados ali, mas a gente respeita. Somos em 5 amigos que a gente tem um programa chamado Pastores de Chinelo, Muito bom. que é bem legal. A gente tenta conversar sobre teologia e sobre a vida do ministério de maneira sem formalidade. Então, é essa a ideia do podcast. E é bem legalzinho, vale a pena dar uma olhadinha lá. Muito Legal. bom, muito bom. E, de novo, sigam as nossas redes sociais, @RTM Brasil, @na Contramão RTM, o do Presente Diário também, Presente Diário RTM. Siga também Carlos Perhan, Gabi Gouveia, Vera Lara. A gente não posta quase nada, mas siga. Às vezes a gente posta uma coisa e vai que você é impactado. Tipo isso. É isso. Então, muito obrigado por esse episódio, pastores. Continuem acompanhando a gente e até semana que vem. Tchau, tchau.